Olá pessoal, aqui é o Jackson Alves e você está assistindo ao meu canal. Já fazia um tempo que eu não publicava nada por aqui e após o vídeo de como fazer a sua própria caneta artesanal de caligrafia, muita gente veio perguntar como usar essa caneta, já que eu só falo como fazer, né? Então vamos lá, vamos aprender a usar essa caneta aí no vídeo de hoje. E se você ainda não viu o vídeo de como fazer a sua própria caneta artesanal de caligrafia, siga o link que vai aparecer na sua tela ou na descrição do vídeo abaixo. Então, essa caneta artesanal que a gente fez no outro vídeo, né? Você pode seguir o link aí na descrição do vídeo para poder fazer a caneta, caso você não tenha feito. Ela é feita com lata de alumínio, no caso aqui uma lata de cerveja, um cabinho feito de hashi, né? E preso com fita crepe dobrada aqui, ok? Basicamente, você pode fazer caligrafia nesse estilo gótico, no estilo itálico ou na humanista, com qualquer coisa que tenha ponta quadrada, tá? A gente usa bastante, eu uso bastante nos meus cursos presenciais, uma madeira balsa, que é isso aqui, ó, uma madeirinha balsa, que já está suja de tinta azul, mas é uma madeirinha que você compra em papelaria especializada para materiais artísticos, ou você também pode comprar até em loja de modelismo, tá? Eu costumo cortar isso aqui com 6 milímetros, né? Eu vou fatiando ela para ficar com essa largura, preparo a ponta aqui, tá? Essa não tá lixada ainda, tá só cortada na diagonal. Mas no final das contas eu vou ter uma ponta quadrada e com essa ponta quadrada eu vou conseguir fazer uma letra, tá? Então eu posso usar ou essa latinha de cerveja, posso usar uma madeira balsa, posso usar inclusive qualquer coisa rígida, né? Aqui eu cortei uma caixa de ovo, dá pra ver que contém 12 ovos, né? Posso usar isso aqui também, tá? Posso usar uma caixa de Tetra Pak, uma caixa de leite, né? No caso aqui peguei uma caixa de leite, dobrei, qualquer coisa que retenha um pouco da tinta dentro, né? Aí eu consigo fazer. O importante é que nesse caso tem uma ponta quadrada, aqui eu tenho uma ponta quadrada, aqui tem uma ponta quadrada, ou na madeira balsa eu tenho uma ponta quadrada, tá? Tendo então uma ponta quadrada em mãos, você vai poder usar isso aqui para fazer letras, seja com essa caneta artesanal que a gente trabalhou no outro vídeo, tá? Eu posso fazer letra então com isso aqui, sabendo a anatomia da letra, obviamente. Então eu estou usando essa tinta, que é uma tinta de caneta tinteiro, tá? No caso uma Pelikan 4001. Você pode usar uma tinta nanquim convencional, nanquim escolar, que vai custar uns R$3 talvez. Pode usar Aqualine, Ecoline, até mesmo guache, se estiver bem diluído, tá? Não pode ser uma tinta muito pastosa ou a tinta não vai fluir na ponta da caneta, ok? Então estou usando essa tinta aqui. Quando você for mergulhar a caneta, é bacana que você mergulhe a caneta então até mais ou menos metade da lata, até um pouco mais, né? Para poder reter bastante tinta aqui dentro. Então, mergulhando isso aqui, eu gosto de usar também um papel toalha para tirar o excesso de tinta, tá? Então eu gosto de dar uma passadinha aqui para tirar o excesso de tinta. E a partir daí eu posso fazer as letras. Aí para quem já fez um dos meus cursos online, vai falar assim: ah, Jackson, mas eu vi que um curso online seu você está usando uma paralela, uma caneta automática, tal. Por que você não usa caneta artesanal? Somente por uma questão de praticidade. Você vê que toda hora tem que molhar na tinta, tem que esgotar o excesso e tudo mais. Então, para facilitar a minha gravação do vídeo, obviamente eu uso as outras canetas automáticas porque é mais rápido para ficar gravando, tá? Mas então, só para ilustrar aqui bem, eu usei então para fazer essas letras essa canetinha artesanal, mas poderia usar esse pedaço de caixa de ovo que eu cortei e dobrei no meio. E se eu botar isso aqui na tinta, eu vou ter aqui uma ponta quadrada, e com essa ponta quadrada eu também posso fazer letras.
molhei aqui, botei na tinta, beleza. Ele vai ter agora uma quantidade de tinta para poder trabalhar. E com essa quantidade de tinta que eu tenho aqui, eu também posso fazer uma letra. Tá, então aqui ó, caixinha de ovo. Isso aqui é feito com caixinha de ovo, tá? Então, tendo essa ponta quadrada, eu vou poder seguir esses estilos, seja essa aqui itálica, seja essa aqui a gótica, ou essa aqui é humanista. O importante é, eu tenho um ângulo específico que eu mantenho aqui. Claro que essa caixa é muito mole, né? Mas mantendo esse ângulo específico da ponta da caneta, eu consigo fazer as letras aqui. Então você vai achar por aí não só o meu tutorial de fazer caneta artesanal, como tem vários outros, pode testar vários modelos de caneta, qual que você acha mais bacana, qual que funciona melhor para você e tudo mais. Aqui a caixinha de leite. Só não dá para pegar uma régua metálica, por exemplo, porque não vai reter tinta, tá? Eu tenho um limite aqui de quanta tinta eu consigo reter nisso aqui, ó. Vou fechar aqui com a crepe, por exemplo. Facilita um pouco o meu uso aqui, tá? Mas então, uma vez que eu tenho essa ponta quadrada, eu botei tinta nela, eu posso então vir aqui e fazer uma letra novamente aqui. Tá, então, letra A gótica feita com a caixinha de leite, tá? Qual que é o próximo passo então? Esse aqui é para deixar bem claro que não é a ferramenta que faz a diferença, mas você sabe desenhar a letra, você sabe qual a estrutura da letra que você precisa seguir. É óbvio que algumas ferramentas são mais fáceis que outras, mas sabendo a anatomia da letra, você vai conseguir fazer então, seja com uma caixinha de leite, seja com a caneta artesanal, seja com a Parallel, enfim. Compre caneta ou faça caneta, você principalmente vai ter que saber a estética de cada letra, tá? E para isso, eu separei para vocês, tem um link aí na descrição do vídeo logo abaixo que você vai poder seguir e na verdade esse link é para se inscrever no meu mailing, tá? Então, uma vez que você se inscreve no meu mailing, você já vai receber um arquivo da apostila do meu curso online em português. Tá? É um curso básico, eu estou preparando agora um curso completo, com vetorização, com todos os estilos, com dicas e com cases, inclusive, dos trabalhos que eu já fiz para empresas multinacionais, para falar um pouco do processo de atender cliente e tudo mais, mas enfim. Nesse curso que eu tenho básico, você já vai conseguir aprender esse passo a passo das letras e tudo mais. Eu vou mostrar para vocês aqui, para também dar chance, caso já que eu não posso comprar curso, eu não tenho grana, eu não quero comprar, etc. Então, você vai baixar lá a apostila, aqui eu separei 2 folhas da apostila, que eu tenho o esqueleto das letras minúsculas e o esqueleto das letras maiúsculas, tá? Então, você baixando essa apostila, imprimindo, esse aqui está um formato A3, tá? Basta que você tenha um papel manteiga ou uma mesa de luz. No meu caso, eu gosto muito de usar essa mesa de luz aqui, tá? Porque com a mesa de luz eu posso colocar esse papel aqui como base, tá? Eu gosto de botar mais um aqui para dar uma textura boa. Olha só. Colocando esse papel aqui de fundo, então no meu caso é um papel de uma gramatura 90, mas eu vou tirar vantagem da minha mesa de luz, que quando eu ligo fica mais visível essas folhas aqui, ok? E uma vez estando com o esqueleto em mãos, eu falo assim, Jacques, mas o que é aqueles quadradinhos que tem no seu canto esquerdo? Isso aqui é a altura da letra. Se você comprar um livro de caligrafia, você vai ver que os alfabetos são medidos por altura de letra, tá? Então, outra coisa que vai ter aqui, ó, você tem aqui
o ângulo que eu tenho que manter essa pena. Então, ou seja, eu tenho essa pena de ponta quadrada, eu tenho uma medida que eu botei aqui, que são 5 larguras de pena, 1, 2, 3, 4, 5, na parte mais larga da pena, que nesse caso, uma pena feita com 6 mm equivale a 3 cm, a altura da minúscula, tá? E eu vou manter 35 graus na ponta da caneta, aqui vai ficar 35 graus. Então, eu botando 35 graus e desenhando em cima desse esqueleto, eu vou conseguir a estética correta da letra. Nesse caso aqui. Então, 35 graus aqui, ó, e vou começar a desenhar a letra aqui, ó. Então temos aqui a letra A, desenhei em cima do esqueleto, tá? Estou mantendo 35 graus, vou para a letra B. Não vou poder gravar todas as letras aqui, mas você vai poder baixar a apostila e é só desenhar em cima, tá? Ou como eu falei, se quiser pode comprar o curso, e no curso tem todas as letras minúsculas e maiúsculas, princípios e várias discussões que eu boto lá para vocês, tá? Aproveitando, se você se inscrever no mailing e abrir os e-mails que eu envio de tempo em tempo, tá? Eu fico lançando promoções às vezes, então você pode receber e-mail em algum momento falando assim, olha só, o meu curso agora está com 50% de desconto, coisa do gênero. Então você pode, uma hora ou outra, receber uma promoção bacana e aproveitar essa chance, tá? Então, basicamente é isso aqui, ó, tá? Caneta artesanal. Usei uma tinta aqui que poderia ser um nanquim escolar, tá? Coloquei até metade ou mais ou menos 3/4 da minha ponta metálica. Estou colocando um papel toalha para tirar o excesso da tinta. E depois disso eu vou seguir o esqueleto. Quando já tiver esse seu esqueleto decorado, mantenha um ângulo específico, que esse ângulo específico eu desenho a letra aqui. Então eu poderia estar usando uma madeira balsa, poderia estar usando uma caneta comprada, poderia estar usando um palito de sorvete, tá? Qualquer coisa que absorva um pouco a tinta. E aí vai, poderia fazer isso aqui para várias coisas, poderia usar para fazer letra gótica é outra estrutura. Vou fazer um modelo para vocês verem aqui. A letra gótica seria mais ou menos esse aqui, ó. Conforme vocês fecharem mais ou menos a sua caneta artesanal, ela pode reter mais ou menos tinta, tá? Então isso vai depender de como você fez a caneta. Como você está fazendo em casa, se não der certo uma faz outra, não deu faz outra, assim vai. Uma hora você acerta. Essa aí é uma letra gótica, uma itálica. Seguiria mais ou menos essa linha aqui, ó. E é isso. Espero que tenha ajudado. Compartilhe à vontade, indique para seus amigos, tá? E não se esqueça de se inscrever no canal, que na próxima semana eu trago mais dicas para vocês, ok? Valeu, galera. Obrigado.